vamos falar sobre todos os livros que eu li em janeiro? Por quê? Eu lanço aqui vídeo, né, falando, tipo, resumo deles e tudo mais, mas tem alguns que eu ainda não fiz, e aí eu pretendo fazer mais pra frente, ou eu não fiz por algum motivo. Então, vamos falar de todos os livros que eu já li em setembro. Em janeiro. Será que no início eu falei janeiro ou setembro? Eu tô com setembro na minha cabeça. Todos os livros que eu li em janeiro. Vamos começar pelo primeiro de todos, que foi O Símbolo Perdido, que foi o último vídeo também que saiu aqui no canal sobre ele. Foi o primeiro livro que eu li do ano. E, gente, eu sou vidrada em Dan Brown. Vidrada. E eu gostei muito desse livro aqui. Eu acho que saiu do padrão que ele vinha seguindo, tanto em Código da Vinci quanto Anjos e Demônios. E foi o primeiro livro dele que eu li sem ter visto o filme, né? Porque não tem filme do Símbolo Perdido. Então, a experiência foi muito melhor. Caso você já tenha visto os filmes do Dan Brown, que já lançaram, pega os livros que não tem filme pra ler, porque fica muito mais interessante. Muito mais interessante. E esse livro aqui também, o tema que traz nele é um tema que eu gosto mais, porque tem a ver com ciência noética, que é o estudo, como se fosse assim, é uma ciência que tenta comprovar a veracidade das religiões. Então, assim, é um tema que eu gostei muito, eu achei muito legal. É um livro de suspense, então você fica querendo saber toda hora o que vai acontecer. Tem um plot maravilhoso, que eu fiquei de cara. Eu não esperava. Então, eu gostei demais. E, como já estamos em fevereiro, já comecei a ler Inferno. Hoje, inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu comecei a ler Inferno. E sim, eu já vi o filme de Inferno, mas eu não me lembro dele igual eu lembrava de Anjos e Demônios e Código da Vinci. Então, pra mim, tá sendo tudo novo, o que eu estou amando. Vamos para o segundo, que é Orgulho e Preconceito. Eu coloquei como meta para esse ano começar a ler clássicos. E o primeiro clássico que eu escolhi por indicação aqui foi Orgulho e Preconceito. E, gente, que boa escolha que eu fiz, tá? Não só de ter começado a ler clássicos, porque eu já tô toda animada para ler vários, mas de ter começado por esse. Realmente, assim, me fez apaixonar. Eu acho que tem motivo, né, dos livros serem clássicos, dos livros perpetuarem por tanto tempo. E isso é um dos argumentos, uma das provas de que é um livro bom. O fato dele ser além do tempo dele. Então, estou me apaixonando pelos livros clássicos. Amei Orgulho e Preconceito. Fiz vídeo dele aqui também. É um romance. É a história da Elizabeth, que tem 4 irmãs, mas... Não, ela é irmã do meio. Então, ela tem 4 irmãs. E qual que é a problemática? Se não tem um filho homem na família, quando o homem morrer, quando o pai delas morrer, elas vão ficar sem nada. Então, elas precisam urgentemente casar, elas precisam ter um marido. E aí entra o embate de você se casar para ter essa segurança financeira, de determinada forma ou interesse, ou você se casar com alguém que você admira, alguém que você gosta, alguém que você ama. Então, tem esse debate muito claro no livro. E além de ter essa crítica social, é um livro que demonstra muito também algumas coisas que são necessárias na hora de você entrar num relacionamento para fazer ele dar certo. Que é, no caso, abaixar um pouco o seu orgulho e os seus preconceitos. Muito bom, gente. Eu amei. E outra coisa também, ele é inspiração para vários livros que a gente lê hoje, né? É isso que faz dele também um clássico. É ele ser inspiração para continuar. E vários livros tomarem ele como base para suas histórias. Então, assim, se você gosta de romance, leia. Leia, leia, leia. E leia de novo, e de novo, e de novo. Vamos para o terceiro. As Esganadas. Eu li esse livro por indicação. Uma amiga minha falou que era um livro super engraçadinho, que dá pra rir e tudo mais. Falei, beleza, vou ler. E no início eu achei que ele tinha um grande potencial. É a história de um serial killer que só mata mulheres gordas. E aí eu tava lendo, nossa, legal, né? História é legal, vamos continuar lendo e tudo mais. Gente, a história é muito mal construída. Tipo, a escrita... Primeiro que a escrita, eu já tava meio assim, eu não tava gostando muito da escrita, mas é uma coisa que você tenta relevar, às vezes, pela história. A história em si, o modo como ela acontece, é muito ruim. Muito ruim. É muito monótona, sabe? É sempre a mesma coisa, várias e várias vezes. Não foi muito legal. Terceiro ponto. O final do livro é uma bosta. Tipo assim, eu tava achando, tipo, não, vamos ver o final. Vai que no final tem alguma coisa surpreendente. Vai que o final vale a pena você ter lido todo o resto. Gente, o final é ridículo. Ridículo, 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 ridículo. Eu odiei. Só tem um ponto bom nesse livro, na minha opinião. Ele mostra um pouco como foi a situação do Brasil no quesito um pouco política,
quando teve, em 1945, que foi quando teve Era Vargas e a Segunda Guerra. Então, por exemplo, quando Vargas estava no poder, ele desfaz todos os partidos, né? E um dos partidos que ele se faz é o partido nazista. E aí, os nazistas não gostam muito disso. Então, começa a ter um pouco uma rixinha. Tipo assim, não uma guerra, claro que não, né? Mas, tipo assim, começa a ter uma rixa. Tipo, nossa, os brasileiros fizeram isso. E isso demonstra um pouco nesse livro, sabe? Em relação a isso. Foi a única coisa que eu achei legal. Eu achei legal o contexto histórico que ele se passa e a descrição, que ele dá um pouco de descrição detalhada em relação a esse contexto. Então, eu achei interessante. Mas só isso. A história em si podia ser muito melhor desenvolvida, podia ser muito melhor escrita. Mas eu nunca tinha lido um livro assim, sabe? Eu já li vários livros da época dos nazistas, né? Principalmente dos campos de concentração. Já li vários. Mas eu nunca li um livro que fala como que foi no Brasil nesse momento de Segunda Guerra. E esse aqui foi o mais próximo que eu cheguei disso. E eu achei interessante. Inclusive, me deu um pouquinho nasceu em mim essa vontade de ler algum livro que fale sobre a situação no Brasil ou se passe no contexto do Brasil durante a Segunda Guerra. Gostei muito. Gostei muito dessa parte. Não gostei do livro. O quarto livro é Nós, o Atlântico Solitário. E, gente, eu vou ter que fazer um vídeo inteiro só pra esse livro, porque esse livro me despertou tanta coisa, mas tanta coisa. Eu terminei de ler ele ontem. E eu fiquei maluca. Primeiramente, eu comecei a ler ele anteontem. Terminei de ler ele ontem. Então, eu levei 2 dias pra ler. E, gente, é um livro lindo. Lindo, lindo. Qual que é a história? Uma brasileira de 23 anos. Eu vou repetir. 23 anos. Ela resolve sair de Lisboa, Europa, outro continente, e vir velejando para o Brasil, até Recife. Ah, Amanda, legal. Ela faz isso sozinha. E eu vou repetir, aos 23 anos. O que você fazia com 23 anos? Eu, com 23 anos, eu não conseguia nem fazer um trabalho da faculdade sozinha direito, porque eu não aguentava. Eu precisava de ser em dupla. Eu implorava pro professor pro trabalho ser em dupla, porque ia facilitar minha vida. Ela sai de Lisboa, atravessa o Atlântico pro Brasil sozinha com 23 anos. Gente, vocês não têm noção da potência dessa mulher e da potência desse livro. E outra observação. O livro é como se fosse um diário de bordo. Então, ela vai escrevendo durante essa travessia dela. A linguagem dela não é tipo um relato. Tipo, aconteceu isso. Ela tem uma escrita poética. Sabe? A forma como ela demonstra os sentimentos dela, a forma como ela demonstra o amor aos familiares. Eu não consegui entender muito bem se era, tipo assim, um namoro realmente ou era alguém que ela tava conhecendo. Mas, enfim, ela demonstra amor pra esse cara de uma forma tão linda. E ela vai colocando... Ai, gente, a escrita dela é linda. Linda, poética e delicada. Então, ao mesmo tempo que ela vai colocando toda a frustração, cara, tem uma hora... eu não vou falar muito assim não, porque eu quero trazer um vídeo só sobre esse livro, e aí eu vou trazer até alguns trechos que eu fiquei assim, louca, mas gente, é um livro muito bom. Eu ri, eu chorei, eu fiquei com muito medo por ela, eu fiquei orgulhosa dela ser brasileira, eu falei, caramba, velho, é isso. E daí, ela virou a minha diva suprema. Fiquei muito fã dela, é lindo, é uma história linda, e ela tá de parabéns. É isso que eu tenho a falar. Leiam esse livro. Gostei muito. Muito gostoso de ler. Se ler rápido. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos para o nosso quinto, que é O Poder do Agora. Eu já falei dele, acho que 375 vezes nesse perfil, nesse canal, neste local. Eu sempre falo dele. Eu amo esse livro. Ele tá nos meus top 3 livros da vida, tranquilamente. Ele é um guia para iluminação espiritual. Então, ele é um pouco mais pegado nessa parte espiritual. Porém, ele é um livro que te faz abrir a cabeça, você vê a vida de uma outra forma, gente, é uma coisa assustadora. Eu tô relendo ele pela 3ª vez, e ele continua sendo um dos meus favoritos, é livro de cabeceira, e é a primeira vez que eu leio ele físico, porque as 2 vezes primeiras que eu li no Kindle, e aí eu comprei ele no físico, e aí dessa vez eu fui anotando, né, e destacando as coisas. Só que, gente, tipo assim, esses coloridos que vocês estão vendo aqui são só as partes que mais mexeram comigo. Porque o livro inteiro, aqui, ó, por exemplo, aqui não tem nenhuma marcação. Tá vendo? De post-it. Post-it não, qual que é o nome disso? De marcador. Mas tá grifado. Vocês estão conseguindo ver? Aí, ó, tá grifado. Gente, esse livro é inteiro grifado.
inteiro. É um livro que você vai lendo, primeiro, não dá pra ler rápido, tem que ler aos poucos. É tipo assim, 3 páginas por dia. E foi isso que eu fiz. Todo dia de manhã eu pegava ele pra ler um pouco. E uma das minhas metas desse ano também foi cuidar um pouco mais desse lado da minha espiritualidade e tudo mais. Então, todo dia de manhã eu lia, tipo, umas 10 páginas dele, umas 8 páginas dele. Eu lia até a hora que eu... Tá, deu. E, gente, foi incrível. Incrível, eu te aconselho muito a fazer isso. É um livro muito bom. E, ai, maravilhoso. Tá nos top 3. Se você não leu ainda, leia. Esses foram os meus lidos de janeiro. Espero muito que tenha te inspirado a ler algum deles em fevereiro. E a gente vai voltar aqui para depois eu falar os livros que eu li em fevereiro. Combinado? Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro.